Crônicas 17, 27 diz assim: agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Então vamos juntos? Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. A gente sabe que uma vez, e isso, claro, se eu creio nisso, eu me coloco, se o Senhor me abençoa, a partir do momento que Ele derrama uma bênção sobre a minha vida, essa bênção, ela sempre vem para ficar. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. E isso não pode ser mudado. Você imagina que eu posso, claro, mudar coisas com escolhas erradas, mas uma vez que Deus libera algo para a minha vida, está liberado. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Jacó se passou por Esaú, que Esaú chegou depois com a caça, com a comida para o pai, ele falou, Isaac ficou abalado e falou, mas espera aí, não era você? Porque eu acabei de comer algo e abençoar. A ele eu abençoei e abençoado ele será. E Esaú começou a falar, não, mas o senhor não tem uma bênção para mim também? O senhor não tem? Filho, a bênção que eu liberei sobre ele é irrevogável. É irrevogável. E não pode, isso não pode ser mudado mais. Então, a vida com Deus, eu lamento que muitas pessoas não entendam isso, e mesmo dentro da fé cristã, eu muitas vezes vejo que muitos ainda não entenderam, e não é falta de estar ouvindo a palavra, mas é falta de realmente crer nela. Porque se eu realmente creio no que eu estou lendo, essa palavra é minha? Não. Ela é sua? Mas ela é para todos nós. É para todos nós. Essa palavra é de quem? De Deus. Essa palavra é de Deus. Quem disse isso aqui? Isso aqui está registrado por uma inspiração do Espírito Santo. Isso aqui saiu do coração de Deus. E isso é muito forte. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado será para sempre. Diga, Deus me abençoou. E abençoado, abençoada, serei para sempre. Diga, Deus me abençoou. E abençoado sempre serei. Diga, se está escrito. Eu creio nisso. Queridos,
A esperança é o início da mudança. Da mudança. Eu amo quando eu leio: o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ele ia. Por quê? Porque Deus o abençoou. Olha, está escrito exatamente assim. Vamos juntos? O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares. De novo, em todos os lugares onde ia. Pisa aqui, tem bênção, pisa ali, também tem bênção. Vai para lá, tem bênção, entra lá, tem bênção. Põe a mão lá, também tem bênção. Opa, estou indo para cá, tem bênção. A bênção. Isso foi só para Davi? Davi estava debaixo do quê? Da lei. Nós estamos debaixo do quê? Da graça. Graça é o quê? Favor. Eu tenho o quê de Deus? Favor. Diga: favor é tudo. Um dia de favor? O quê? Você não perdeu essa aula. Um dia de favor vale mais do que coisas que você está, tentando aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um dia de favor revoluciona a sua vida. A minha. Um dia. Coisas que, quantas vezes eu vi gente dar murro em ponta de faca um tempão. Vem buscar Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus. Opa! E aí vem o testemunho. Eu vinha tentando isso, eu vinha lutando com isso, não saía. Vem o favor de Deus, acontece. Por quê? Porque é a bênção. A bênção. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado será para sempre. Diga: Deus me abençoou. Mais uma vez, Deus me abençoou. E abençoado serei para sempre. Diga: Deus me abençoou. E abençoado serei para sempre. Se está escrito, eu acredito nisso. É fé. Por que as pessoas não desfrutam demais? Porque se você crê errado, você vive de forma errada e os resultados são errados. Erradíssimos. O tempo todo eu estudo a palavra para o obediente, para o justo. É cuidado, é livramento, é suprimento, é socorro. Aí vem um religioso com aquela carga pesada da religião. Ai, mas tem guerra, tem luta, tem... Pois é, onde você foca? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Onde está o nosso foco? Tem gente que só sabe focar. Muitas são as aflições do justo. Eu não. Eu só sei focar, Ele me livra de todas. E desse jeito, não tem uma que eu não escapei. Saí de todas. Mas meu foco não está nisso. Sabe, eu me lembro de um tempo onde as pessoas não entendiam sobre o que significa uma profecia. E ainda tem muita gente que não entende. Esse ministério profético poderoso, que é você, na verdade, liberar aquilo que já faz parte da vida daquela pessoa, aquilo que é o que Deus tem com ela, que vem para edificá-la. Então, muitas vezes o que se vinha era aquela coisa que não liberava bênçãos para o destino, mas muitas vezes sentenças terríveis.
Eu me lembro de um pastor que contou que ele estava lá no feriado, no dia 25, né, bem à vontade, acho que estava até de pijama e tal. Aí disse que alguém começou a gritar ele na porta. E aí ele disse que aí era a vizinha que estava com a senhora, que aí a senhora pegou e disse assim para ele: ô, pastor fulano, o que o senhor faria se o senhor só tivesse 5 dias de vida? E aí ele pegou, a pessoa foi: eis que eu te digo que tu terás só 5 dias de vida. Ele falou: dá licença, fechou a porta. Aí entrou. Primeiro ele teve o impacto de quebrar tudo aquilo, quebrou, expulsou todos os demônios, expulsou tudo. Depois ele disse que se viu assim, no outro dia: ai, se isso for verdade, faltam 4. No outro dia, ele disse que de novo veio aquela coisa, ele sabia, ele falou: isso é o diabo, não é possível, mas se for verdade, faltam 3. Aí ele disse que quando ele já estava no culto do Ano Novo, que e ele estava lá e tal, e ele começou a rir daquilo, né? E ele disse que ele aprendeu muito com isso, muito. Uma pessoa, no dia de Natal, entregar a sentença de morte para uma outra pessoa, e que, na verdade, aquilo não tinha nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Aquilo, na verdade, era uma pessoa que não, né, interpretou errado, com certeza não tinha vida com Deus. E absolutamente não conhecia nada. E, de repente, teve um impulso ali de alguma coisa, um pensamento, e aí sai. Só que, como ele disse, ali pegou uma pessoa que conhecia a palavra, que entendia e que sabia rejeitar. Mas ele disse: e se uma pessoa dessa fala isso para alguém que não tem estrutura nenhuma e que não sabe como reagir, não sabe como se posicionar? Então, aí você vê quantas pessoas que podem ser roubadas porque ouviram uma coisa que não é para elas. Ele viveu muitos anos, acho que depois disso, não sei se mais de 40 anos, muitos anos, mas se fosse uma pessoa sem estrutura, podia ter se definhado até, porque podia ter absorvido aquilo e você sabe, a partir do momento que você absorve uma coisa e você acredita nela, o que eu temia, me aconteceu. O que eu temia, me aconteceu. Eu acabo trazendo para a minha vida. Então, não. Eu sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus para mim são de paz, para nós são de paz, para dar o quê? O fim que nós esperamos. O que nós esperamos? O que nós estamos esperando de Deus? Esse é um grande problema. Eu preciso esperar, e o que eu estou esperando? Eu estou esperando bênçãos, vitórias, avanços? Ou eu estou esperando o pior? Eu estou esperando o melhor. Se a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não desceu o coração do homem que o Senhor tem preparado, então, e a Bíblia diz que o final é melhor do que o início, eu vou esperar coisa ruim? Eu não tenho respaldo para esperar coisa ruim. Quando eu leio Apocalipse, eu fico encantada. Para os ímpios, aí é outra história. Para justo, é só igreja gloriosa, coisa gloriosa, e mais glória, e muita glória, é tanta glória.
É tanta coisa grande. São coisas incríveis. Nós teremos nossas batalhas, as perseguições, mas tudo foi avisado. E sempre com a promessa de um final de glória. Então, você escolhe para onde vai olhar, com o que vai ficar, no que vai crer, o que vai deixar entrar, o que vai absorver. Você escolhe. Você escolhe, isso é uma decisão. E se você decidir crer na palavra de Deus e focar nela, porque quando Jesus encontrava com... Toda vez que ele encontrava com o enfermo, ele fazia o quê? Mandava embora, passar na farmácia. O que ele fazia? Curava. Os endemoniados eram libertos. Os leprosos eram limpos. Então, assim, os que tinham sede dele eram saciados. Eu estou andando com Jesus. Você está andando com Jesus. O que eu vou esperar de Jesus? Se todos que se encontraram com Jesus não saíram de mãos vazias, ele não despediu os famintos, mas mandou dar comida. Não tenho, pessoal, a cabeça. Não tem. Espera aí, o que você tem aí? Com pouquinho, sempre fez mais. Com menos, alimentou mais. Sempre assim. Então, ele não me despede de mãos vazias, porque não é o Jesus que eu conheço. Ele cura, ele liberta, ele limpa, ele sacia, ele satisfaz, ele supre, ele nos leva para um nível mais alto. Esse é o Senhor Jesus, que abençoa o seu povo e abençoado será para sempre. Eu o abençoei e abençoado ele será. Não esqueça disso. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando todo o povo daquela cidade. Muito bem. Essa palavra é para alguém que o Senhor já te respondeu. Você já perguntou se você deve ir para um enfrentamento, porém, ele é arriscado, é desafiador, mas o Senhor mandou você ir porque ele tem essa vitória, como ele tinha com Davi. Mas o que acontece com as pessoas? Exatamente o que aconteceu aqui. Se você continuar lendo, tudo, diversas vezes, você vai encontrar Davi indo a Deus, perguntando. E Deus mandando ir. E ele sempre tinha vitória. Sempre tinha vitória. Sempre. É impressionante que Deus dava estratégias. E Deus falava, olha, vai pelo fundo, vai assim. É incrível os detalhes. Porque Deus nos diz como fazer. Ele não nos deixa sozinhos. Ele perguntou ao Senhor se ele devia atacar os filisteus e libertar a cidade de Keila. A cidade de Keila estava sob a opressão, debaixo da opressão dos filisteus. Ele recebeu de Deus a resposta.
como muita gente recebe. Vai, avança, faz, enfrenta isso, eu vou te dar vitória. Aí, os soldados disseram, não, mas isso é muito... É aquela conversa de ser, olha, o perigo aqui de se ouvir vozes estranhas. Aqui nós estamos com medo, imagina se nós formos lá. Davi foi de novo perguntar ao Senhor. Agora o Senhor já disse o quê? Levante-se. Agora ele já falou diferente com ele. Antes ele disse, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Agora ele já fala, levante-se. Já é outro tom. Levante-se. Disse o Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Ele foi, derrotou os filisteus, libertou Keila, e ainda se apoderou de todos os rebanhos dos filisteus, ou seja, tudo deu mais do que certo, porque ele impôs grande derrota, libertando todo o povo daquela cidade, e ainda se apoderando de todo o rebanho. Tomou o despojo dos filisteus. Despojou os filisteus, o inimigo. Então aquela foi, a Bíblia, olha como a Bíblia fala, impondo-lhes grande derrota. Impondo-lhes grande derrota, quer dizer, ele impôs, foi uma derrota daquelas. Mas ele foi de novo perguntar ao Senhor uma coisa que o Senhor já tinha dito, vai. Agora ele já diz, levante-se. Levante-se. Quer dizer, eu já falei. Eu falei para você. Então, muitas vezes acontece, e sem contar aqueles que perdem a vitória porque não agem, porque Deus já falou para fazer, mas aí ele começa a medir a situação, a dar ouvidos a gente que está com medo. E toda vez que você ouvir uma pessoa que não quer fazer nada, uma pessoa que está com medo, uma pessoa que, sabe, ela não vai acrescentar muita coisa boa na sua vida, talvez nada, e pode até roubar o seu destino. E eu já vi isso. Ao invés da pessoa ficar com a palavra de Deus, ela começa a questionar, ela começa a racionalizar, e isso e aquilo, porque não, mas aqui a gente já está com medo, imagina se a gente for lá e não sei, quer dizer, Deus é que tinha falado para ir. Aí a pessoa questiona o próprio Deus, não, mas como? Não, mas Deus falou para a gente, não, mas como que vai? Ué, porque aqui, já estamos com medo, o que eles falam aqui, nós já estamos com medo aqui, imagina se nós formos lá, mas para quem que mandou ir? Não, mas aqui os filisteus são muito perigosos, então, mas isso aí é um desafio muito grande, mas isso aí, e não, porque você ouviu isso, você ouviu aquilo, não, porque aqui eu já estou com medo. Mas quem mandou ir? É isso que eu não entendo muitas vezes nas pessoas, mas peraí, o que Deus falou com você? Então, mas é que então fulano falou, então aí não sei quem falou, não sei, mas o que Deus falou com você? Eu falo sempre isso. Quantas vezes Deus já falou com a gente? Ele já falou, vai, eu vou ser com você. Agora ele já está falando, levante-se. Por que você não fica com o que eu estou falando? Ignora. Tudo isso e o problema é isso, os filisteus são isso e aquilo. Deus é maior que filisteu, é maior que qualquer guerra, é maior que qualquer problema, Ele é maior que qualquer coisa. E quando Ele nos manda levantar e ir enfrentar algo, aquilo está assim, eu já entreguei, olha que coisa forte, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Mas isso Ele falou a segunda vez, porque a primeira já tinha dito, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Né? Senhor, isso e aquilo, vá. Senhor, então, mas será? Então, levante-se. Levante-se.
Então, essa palavra é para alguém que Deus já falou e aí você deixou o projeto lá, o negócio parado, porque você foi ouvir alguma voz que te desmotivou. Mas você não tem que ficar com vozes, você tem que ficar com a voz do Todo-Poderoso, que não falha. Se Ele disse vai, não importa a gravidade, não importa a dificuldade, porque eu sempre falo e vou falar até o fim, tudo é pequeno para Deus, tudo é fácil para Deus, nada é difícil demais para Deus. Para mim pode ser, assim, uma coisa impossível, para Ele não. De jeito nenhum. Vá, levante-se e vá. Deus já mandou você ir. Até porque as pessoas, quando elas não agem, elas atrasam a vida delas, depois ficam lá. Ai, meu Deus, não está acontecendo. Mas você quer que aconteça sem que você coopere com Deus e você faça a sua parte? É claro que não vai acontecer, se eu não fizer o que eu tenho que fazer. A minha parte, eu tenho que me levantar. Tanto que o Senhor falou para ele, a segunda vez, levante-se. Nada vai acontecer se você não se levantar e começar a avançar e enfrentar esse desafio. Levante-se. Quando ele se levantou e foi, está aqui, impôs uma grande derrota, despojou o inimigo, libertou Keila. Maravilhoso. 1 Samuel 25, 38, cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Essa palavra fala desse homem, Nabal, que tinha uma esposa chamada Abigail, que depois veio a ser esposa de Davi, depois que ela ficou viúva. Davi ajudou muito esse homem. E teve um momento que ele precisou de ajuda, e Nabal negou, e ainda foi grosseiro, Nabal quer dizer tolo, e ele viveu realmente como um tolo. Ele tinha posses, Davi defendeu, protegeu o território dele, e quando Davi precisou, ele foi assim, ele teve uma atitude tão perversa com Davi, que Davi se irou e fez um juramento que ele ia matar Nabal e todos da casa dele, do sexo masculino. E quando a notícia chegou até Abigail, ela preparou ali os alimentos que Davi precisava, as coisas, e foi até o Davi. E você vê a boca daquela mulher, sem dúvida nenhuma, Deus falou, ela liberou palavras proféticas para Davi. E são palavras muito fortes, de alguém que conhece a Deus e de alguém que está sendo tomada por Deus. E ela falou, olha, um dia o Senhor vai reinar sobre toda essa nação. O que Deus tem com o Senhor é tão grande para o Senhor derramar sangue desnecessariamente. O Senhor não tem que cair nessa cilada. Nabal é um tolo, mas o Senhor não. O Senhor vai ser o soberano aqui. Um dia o Senhor vai governar tudo isso. Quer dizer, ela chega e diz assim, o Senhor está com o foco no lugar errado, despendendo energia. O Senhor vai cometer uma loucura com um homem que não vale a pena. Isso pode atingir o seu futuro. Isso pode alterar o seu futuro. O Senhor vai alterar o seu futuro por causa de um Nabal, por causa de um tolo. E eu creio que Deus está perguntando isso para alguém. Você vai alterar o seu destino, o seu futuro, por causa de um tolo? Tem alguém que está perto de fazer uma bobagem por causa de um tolo. Você vai fazer uma bobagem por causa de um tolo?
Você vai alterar o seu destino por causa de um tolo? Você vai dar mesmo que o diabo está te instigando a fazer? Não, não, você não vai, porque o Senhor já está falando com você. Quem fez justiça na vida do Davi? O próprio Deus. Porque Ele é o nosso vingador. A Bíblia diz que Ele é o nosso vingador. Eu vou repetir, a Bíblia diz que Ele é o nosso vingador. A Bíblia diz que Ele é o nosso juiz, legislador. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o nosso advogado, ou seja, tudo que eu preciso em termos de justiça, eu tenho. Por quê? Pode faltar justiça no mundo, não falta em Deus. Não falta em Deus. E eu vejo às vezes as pessoas assim, desanimadas, principalmente com a nossa justiça, mas essa injustiça injusta está debaixo do poder desse Senhor também. E há um tempo determinado para todas as coisas. Quando tudo falha aqui, a gente sabe que lá não falha. Ele é a própria justiça. E Abigail foi e falou isso. E ele agradeceu e disse: você foi muito sábia e me ajudando a ver que eu ia derramar sangue desnecessário. Por causa de um tolo, ele ia marcar a vida dele. E Deus está dizendo aqui hoje para você: não coloque a sua mão, não altere o seu destino por causa de um tolo. 10 dias depois, Deus deu um grande livramento. Ele fez, e não foi só para Davi, ele deu um livramento, acho que foi para todo mundo, inclusive para Abigail, que aquele casamento não era brincadeira. Ele deu um livramento daqueles para todo mundo. Quem fez a obra? Deus. Quem derrubou Nabal? Quem feriu Nabal? Foi Deus. Quem fechou aquilo lá? Foi Deus. Então, assim, terminou com um final feliz, mas bota feliz nisso. Feliz. Aquele tolo quase levou Davi a alterar o destino dele, a derramar sangue desnecessário, a agir exatamente, a Bíblia diz ainda: não respondas ao tolo para que não te tornes semelhante a ele. E muitas vezes a gente desce no nível do tolo. Davi, que era um homem de visão, estava prestes a descer ao nível do tolo. E o Senhor está dizendo: não faça isso, porque Ele vai te dar um livramento, e não vai demorar, Ele vai te dar um grande livramento. Quem vai definir isso é o Senhor, e vai ser grande, e pode ter certeza, hoje essa injustiça, esse incômodo, vai terminar em festa, em alegria. Naquele dia, Aquis deu-lhe Ziclag, por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Aquis deu-lhe Ziclag. Era uma cidade. Quem era Aquis? Quem foi Aquis? O rei dos filisteus. É inacreditável. Quem mesmo aqui, rei dos filisteus em Gate? Quem mesmo que Davi matou e todo o exército de Israel, então, tomou força, coragem e destruiu, botou para correr, matou um monte? Golias, que era de Gate. E todos os filisteus que vinham de Gate. Aquis era rei de Gate, dos filisteus, ficava em Gate, rei dos filisteus. E Davi, naquela batalha que ele estava vivendo,
a perseguição do Saul, que não cessava, ele, certamente por um impulso de Deus, porque naturalmente ele jamais faria isso, como é que ele vai se meter no meio dos filisteus? Todo mundo sabia que Davi tinha matado Golias, o mundo sabia que ele tinha matado Golias, que era a arma assim, mais agressiva que os filisteus tinham. E ele, por um impulso de Deus, ele foi para o meio dos filisteus, para escapar do Saul, porque você sabe, ele teve oportunidade, nós vamos ver isso 2 vezes, de matar o Saul, mas ele sabia que ele não podia fazer aquilo. Aquele era um problema que ele tinha que enfrentar. E ele não podia botar a mão naquilo. Era Deus que ia dar vitória a ele, como foi com Nabal também. E deu uma grande vitória, nós sabemos disso. E vamos, até a próxima palavra fala disso aqui. Mas o ponto tão interessante é que, para ele ir para Gate, para o meio dos filisteus, falar com Aquis, aquilo não fazia sentido, porque ir para o meio dos filisteus podia ser mais violento, agressivo, perigoso do que estar lá em Israel, no território onde Saul dominava. Porque eles eram maus, não queriam saber de nada, eles queriam conquistar e derrotar Israel, mas ele não podia fazer nada com Saul. Tinha um tempo ainda, tinha um processo. E Deus faz umas coisas, meus queridos, eu tenho que dar alguns detalhes para você poder entender. Deus faz umas coisas que eu fico assim, às vezes, eu estou lendo e eu fico assim, meu Pai, a gente realmente só teme quem não conhece a Deus. Fala isso comigo, só teme quem não conhece a Deus. Porque se você conhece a Deus, você não teme. Deus dá um impulso para Davi ir para o meio dos filisteus, falar com Aquis. Aquis recebe ele bem, se abre para ele, e aí ele pede para Aquis dar para ele uma cidade para ele habitar com a família dele e os homens dele. Aquis dá Ziclag. Quem é que deu essa cidade que depois passou a pertencer a todos os reis de Judá, não foi mais tomada pelos filisteus? Quem é que deu para Davi? Um rei filisteu. Um rei filisteu deu uma cidade para Davi habitar com os seus, no tempo em que ele fugia de Saul. E ele habitou entre os filisteus 1 ano e 4 meses. Ele ficou lá. E a cidade Ziclag nunca mais voltou para eles. A partir dali, ela passou a ser propriedade de Judá, dos reis de Judá. E quem deu para Davi, naquele momento da vida dele? Quem favoreceu ele? Então, deixa eu trocar e colocar aqui. Quem que favoreceu Davi por 1 ano e 4 meses, num momento assim, dificílimo da vida dele, e beneficiou ele, recebeu bem, cuidou, deu uma cidade para ele habitar? Um rei filisteu. Então, assim, Deus tem um senso de humor que eu fico encantada. Porque se você parar assim e racionalizar, você fala, isso não é possível. Entendeu? Se você começa a pensar, você fala, isso não é possível.
Não, isso não tem como acontecer. Aí Deus vai e ele diz, não, se eu der uma ordem, acontece, acabou. Ele te recebe bem, te dá uma cidade, cuida, está tudo bem. Naquele período, inclusive, Saul parou de perseguir. Quando soube que ele estava entre os filisteus, parou de perseguir o Davi. A Bíblia diz. Aquela perseguição parou por aquele tempo. Aquele tempo, ele viveu ali de forma sobrenatural, inexplicável. Ele foi favorecido. Tudo bem que Aquis tinham intenções, as intenções dele é que Davi ia ser servo dele, que Davi ia ficar sempre ali, quer dizer, as motivações dele não importam também, não importam, as motivações não importam, nesse caso, ele era um ímpio, para nós importam, as motivações e intenções, elas importam, naturalmente. Mas, se a intenção de Aquis em acolher Davi era aquela ideia, como diz, ele vai ser sempre meu servo, ele vai ser isso e aquilo, porque sabia que o sujeito era um guerreiro daqueles. Mas ele podia ter se fechado, como quando venceu o tempo do Davi lá, nós vamos ver que os próprios comandantes foram até Aquis e disseram, nós não queremos esse cara aqui mais. Nós não queremos mais. Aí ele foi educadamente e disse para Davi, vai, eu gosto de você, mas os caras não querem, então você vai e tal. Mas impressionante que a maior autoridade ali tratou ele muito bem, deu uma cidade para ele, o favoreceu. Então Deus está falando de um favorecimento inacreditável por alguém impossível. Impossível. É uma espécie de Aquis, filho rei dos filisteus, que, assim, Davi já tinha tido problemas N com ele, matou Golias. E quando Deus está em algo, quando Deus determina algo, coisas assim que você nunca imaginou que poderiam acontecer, elas acontecem. E Deus está dizendo isso aqui. Aquis deu Ziclag, uma cidade para Davi. Não era coisa pequena, coisa pouca. Você vê a que nível ele favoreceu Davi. Então, Deus está falando de um favorecimento, vindo das mãos de alguém tão improvável, tão fora de questão, que você também vai ficar com o queixo caído, pensando, isso é Deus. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Vai ser um favorecimento inacreditável, que vai te beneficiar. O Davi ele foi beneficiado 1 ano e 4 meses. Aquela cidade nunca mais foi tirada. Também a cidade que ele forneceu para Davi nunca mais foi tirada. Então, assim, tem coisas que esse favorecimento que você precisa, vindo das mãos de alguém, na linha de Aquis, vai trazer um sustento, um cuidado, e coisas que serão colocadas nas suas mãos. Não vão ser provisórias, temporárias, mas vão ficar. Teve coisa que não pôde permanecer, ele não pôde ficar lá, mas não era para ele estar lá mesmo, lá não era lugar para ele. Aquilo era só um tempo. Mas a cidade de Ziclag nunca mais saiu das mãos dos reis de Judá. Ou seja, aquilo que foi para as mãos dele, também não foi tirado mais. Então, espera, confia em Deus. Davi vivia um momento muito difícil.
E essa palavra é para alguém que vive um momento difícil. Ele vivia um momento muito complicado, inclusive, que ele não podia. Ele podia resolver humanamente, mas ele não podia espiritualmente. Porque Deus não permitiu que ele fizesse nada com Saul. Ele podia ter eliminado, ele teve a oportunidade, mas aquilo foram testes para ele, 2 vezes testes para ele. Porque quem ia dar vitória naquilo era Deus. Mas enquanto isso, Deus foi suprindo, Deus foi cuidando. Até ele assumir o trono, Deus foi cuidando. Até usar o rei dos filisteus para beneficiar Davi. Deus usou. E usou fazendo com que beneficiasse, favorecesse, dando uma cidade para ele. E dando apoio para ele naquele momento. Então, você vai ter apoio. Isso não é uma coisa permanente, mas o que vai vir para te favorecer vai ficar nas suas mãos, não vai ser tirado, não. Deus vai manter nas suas mãos. E vai usar uma espécie de Aquis para fazer isso. Pode confiar nisso. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. Então, Davi, quando ficou sabendo da morte de Saul e de Jonatas, ele cantou esse cântico e ainda mandou que fosse ensinado aos homens de Judá. Por que ensinado? Ele estava homenageando quem? O homem que tinha perseguido ele por muitos anos. Muitos anos. E é maravilhoso lidar com pessoas que nos ensinam como viver a vida. E Davi ensinou através daquela atitude, cantando aquele cântico, para os seus homens. Quando ele ensinou o cântico para eles, ele estava ensinando uma lição, ele estava passando uma lição. E o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jazar, olha só. Uma atitude que ensina, que deixa legado para outras pessoas. O seu esplendor, ó Israel, está morto. Olha como ele falou de Saul. Um homem caído. Um homem que tentou o suicídio. Um homem que o perseguiu por anos. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como saíram os guerreiros? Como caíram os guerreiros? Não conte isso em Gate. Não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Olha como ele falou. Não espalhem isso. Não vão fofocar sobre isso. Não vão falar sobre esse assunto. Para não chegar no ouvido do ímpio, o ímpio se gloriar. Não explorem esse assunto. Para que o ímpio não se glorie disso. Não façam isso. Para que as filhas dos filisteus, as filhas dos incircuncisos, se exultem e se alegrem com a derrota desses guerreiros. Ele chamou de guerreiros. Saul foi covarde, invejoso, desfocado, um louco. Teve um reinado, teve tudo para fazer um grande reinado e foi um fiasco, por conta das más escolhas e das atitudes erradas. Perseguiu o alvo do Saul, a vida inteira foi o Davi. O grande incômodo, por conta de inveja, ele se virou contra Davi.
E naquele momento, que era um momento de triunfo para Davi, ele chorou, ele homenageou, ele cantou, porque você só dá o que você tem. Vai sair de você aquilo que está dentro de você. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus dentro dela, com certeza teria triunfado, se gloriado. Ele não. Ele honrou e ensinou os seus homens. É assim que a gente faz. Eu aprendo demais com as Escrituras, e quem já não viveu um tempo da vida, um tempo em que, quando você ficava sabendo que alguém estava mal, estava em vias de se arrebentar, se alegrava. Quantos já não estiveram nesse lugar? Mas esse não é lugar para nós. Deus vai tratar com os nossos inimigos? Trata. Mas o Senhor espera que saia de nós um espírito como esse. Porque ninguém pode dar o que não tem. Davi deu tudo que ele tinha. Esse era Davi. Porque num momento como esse, é que sai quem você realmente é. Então, Deus vai dar uma vitória, um livramento em relação a alguém que está aí na sua vida há muito tempo. Há muito tempo pesando, mas pesando a sua vida. Uma espécie de Saul contra Davi, pesando a vida de Davi. Você tem um Saul que tem pesado a sua vida, tem oprimido a sua vida. E chegou a hora de Deus te dar esse livramento. Deus vai tirar isso do seu caminho. Mas Deus espera que você tenha a atitude que o Davi teve. Não triunfe. Não se glorie. Ocupe o seu lugar de honra. Porque a definição dessa situação significa uma mudança muito grande na sua vida. A queda de Saul significa uma mudança muito grande na sua vida. Uma honra o cumprimento de algo que você vem esperando por muitos anos. Isso aqui é a definição de algo que já dura anos. E a saída de Saul coloca você num outro tempo, numa outra proporção, é outra história. Você entra num outro tempo. Deus está liberando essa palavra e dizendo que Ele está colocando um ponto final na era Saul. Nesse tempo onde você tem aguardado de Deus uma resposta, porque você sabe que só Deus pode fazer isso. Só Deus pode tirar o Saul. Só Deus pode fazer isso. Mas chegou a hora dele fazer. Ele vai fazer. Sua vida entra num outro tempo. É um outro nível, outro patamar, é outra história. Você vai viver um tempo que Davi já não sabia mais, há muitos anos, o que era viver sem a sombra de Saul. Esse peso
está sendo arrancado da sua vida. Mas o Senhor não quer que você se glorie com a ida de Saul, mas que você tenha essa atitude e continue honrando quem não merece honra. Continue honrando quem, para a sua carne, não merece honra. Honre. Ouça a voz do Senhor. Quando tudo acontecer, você vai entender com clareza o que o Espírito Santo entrega para você aqui hoje. Mas a era Saul está terminando. Se você não tem muito entendimento do que eu não vou ter tempo para falar tudo sobre Saul, leia o livro de Samuel, os livros de Samuel, algumas partes em crônicas, você vai compreender quem foi Saul na vida de Davi. E você vê Davi honrando. Então, essa é uma vitória tão grande, foi uma vitória tão grande para o Davi. Mas você não vê Davi se alegrando com a morte do Saul. Você não vê. E essa foi, o poder entrar nesse novo tempo, foi tudo que ele com certeza esperou e desejou. Mas ali ele mostrou uma grandeza. O homem que ele era e por que realmente ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque só pessoas, assim, que têm um relacionamento com Deus, de verdade, são capazes de ter um comportamento como esse aqui. Só. Então, é muito importante que você guarde isso. Continue honrando. Que saia de você aquilo que glorifica o nome do Senhor, como saiu de Davi. Só o que glorificou o nome do Senhor, e glorifica até hoje, porque eu estou pregando aqui, e enquanto eu prego, isso me impacta. Porque eu sei quem foi Saul na vida de Davi. E o comportamento do Davi é de alguém muito grande. E a gente tem que ser sempre, lembre-se disso, seja sempre maior por dentro do que por fora. Não adianta nada você parecer grande aqui fora e ser pequenininho aqui dentro. Que, aliás, foi o que aconteceu com Saul. Saul era muito grande fora e muito pequeno dentro. Davi era bem pequeno fora, mas muito grande dentro. Se você for grande dentro, você vai ser grande fora. Se você for pequeno dentro, você vai ser pequeno fora. Por mais que você tenha tamanho como tinha ele. Mas os resultados dele, que poderiam ter sido imensos, não foram. Então, está findando a era Saul. Mas Deus quer que você pegue essa palavra, porque essa atitude do Davi pôde levá-lo para muito mais. Porque a gente é medido, nós estamos sendo, o Senhor nos, a Bíblia ainda fala, né, do Senhor medir, Ele mede. São testes na nossa vida. Se Ele vai poder confiar muito mais. Posições altas vai exigir de nós uma nobreza. A Bíblia diz em Isaías que de um homem nobre sai coisas nobres. De um homem nobre sai coisas nobres. Por que sai coisas nobres? Porque ele é nobre. Davi foi muito bem sucedido, mas poderia não. Aqui ele já poderia ter cometido um grande erro. Triunfado. E essa atitude dele levou ele para muito mais. Então, são em momentos assim, quando uma situação chega
uma definição de algo que eu quero me livrar, o que sai de mim pode determinar muita coisa aí para frente. Você está entendendo? Então, honre, que saia de você honra, continue saindo honra a quem não merece, porque isso vai te proporcionar mais crescimento ainda na sua vida. E para isso vai exigir um espírito humilde, mas são os humildes que Deus favorece. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Bom, essa história a gente sabe também que o rei tinha liberado uma palavra que quem vencesse enfrentasse o filisteu, Golias, ia ter um tesouro, ia casar com uma das suas filhas, ia ter isenção de impostos para a família. Então, os prêmios eram muito, muito bons. E depois que Saul começou a se incomodar com Davi, ele não deu a filha, que era Merabe, que era para ser esposa dele, deu para outro. Aí ele percebeu que a Mical gostava dele, mas colocou na vida dele para... ele usou essa expressão para que ela seja uma armadilha para ele. Ele se casou com ela, foi a primeira esposa dele. E depois nós vemos que ele toma Mical e dá para outro. É muito interessante as histórias na palavra de Deus. Davi era um conhecedor, olha só, Davi era um conhecedor da palavra, da lei. E ele sabia da aliança. Ele sabia que essa mulher era a esposa dele, a primeira esposa dele. Quem conhece a história vai ver que Jacó lutou por Raquel, foi dado Lia, e Lia se tornou a primeira esposa dele. Mas ele sempre lutou por Raquel e amava Raquel, pois Raquel morreu primeiro, e quem terminou os dias com ele, quer dizer, ficou com ele depois faleceu também, ele foi o último a falecer, foi a Lia. Depende da tradução, Lia, Leia. É muito interessante isso. Por quê? Porque o tempo todo Deus está ensinando sobre a aliança. O tempo inteiro Ele ensina sobre a aliança. Uma pessoa ouve isso e diz assim, mas peraí, ela agora, a Mical, estava vivendo com outro marido. Porque o pai dela tinha pegado ela e dado para outro homem. Por conta de provocar Davi, incômodo com Davi, aquela coisa toda que eu já falei. E aí ele mandou que... Isso aqui Saul já tinha ido. Isbosete era filho de Saul, que estava no trono naquele período. Ficou lá por 2 anos, que foi um outro teste também para Davi. Ele falou, me manda minha mulher de volta. Qualquer pessoa diria assim, ó, isso já foi, já está com outra pessoa, já foi. Mas um homem que conhecia a palavra como ele, não, traz para mim, isso é meu. Acreditar que Davi quis a Mical de volta porque ele gostava dela, ele já tinha se decepcionado muito. Ela estava com outro homem, numa outra situação.
Eu só entendo isso de forma espiritual. Eu só entendo o fato dele pegar a mulher de volta por uma questão espiritual. Entende o que eu estou dizendo? Porque ele sabia espiritualmente que ela era a primeira esposa dele e que Deus respeita as alianças. Então, o entendimento que eu tive dessa palavra é que alguém que já está com outra pessoa e que você provavelmente já diz isso, não, isso para mim encerrou. E o Senhor está dizendo que não encerrou, como Davi deixou claro que não tinha encerrado. Não tinha encerrado. Não, mas já está com outra pessoa, já está em outra... Não encerrou. O Senhor está deixando bem claro, através dessa história, que não tinha encerrado. Quantos anos tinham se passado? Quantos anos ela estava com aquele outro marido lá? E ele falou, é a minha esposa. Ela nunca deixou de ser minha esposa. O pai dela fez isso, mas ela continua sendo. Traga ela de volta. A Bíblia diz que o marido, o homem com que Saul tinha dado ela, e que ela estava casada agora, foi atrás por um tempão. Andou chorando atrás. Mas a mulher não era dele. Eu sei que por um século XXI, essas coisas não entram na cabeça das pessoas hoje, porque isso não faz sentido para muita gente. Só que quando uma pessoa vive com base na palavra, é isso que eu estou te ensinando. Quando uma pessoa vive com base na palavra, a visão dela, se ela teme a Deus, a visão dela é diferente. E ela tem um comportamento diferente. Então, ela aceita, ela reivindica, ela insiste, porque ela entende que é o que Deus espera dela. Então, você vai observe que desde o início, aqui, eu estou falando muito sobre Davi. Então, é ver a história de Davi. Um homem de guerras, de batalhas, mas vitorioso. Sempre vitorioso. Mas por quê? Eu estou te mostrando detalhes aqui. Como ele agiu na morte de Saul, como ele teve a coragem de ir para o meio dos filisteus, palavra de Deus. Como ele foi capaz de ouvir Abigail no momento em que ele estava caindo na cilada do tolo. Aqui, como tanto tempo já tinha passado, mas ele ainda tinha dentro dele, aquela é minha esposa, é a minha mulher. Traga minha esposa de volta. Eu quero a minha mulher. Ele falou bem isso. Entregue-me minha mulher, ele disse. Com quem me casei pelo preço sem prepúcio filisteus. Que foi o que o Saul pediu, de dote. E ele entregou, ele pediu 100, na verdade, mas ele entregou 200. Ele sempre andando uma milha a mais. Então, o Senhor respeita as alianças. E o Senhor está falando aqui, entregue-me minha mulher, entregue-me minha mulher. Essa mulher já estava com outro. Em nome de Jesus Cristo, se abra para a palavra. Deus quer a restauração desse casamento. Deus quer que você deixe as questões do passado. É alguém que já está com outra pessoa, mas que o Senhor continua deixando claro que Ele tem a restauração desse casamento. Eu já falei que o meu pai, ele já tinha ido, já tinha se casado. O casamento dele não deu certo, porque não ia dar certo. Ele voltou, e aí a história você já conhece, e eles se casaram e estão terminando os dias juntos. Aquele
aquela era a esposa dele e ele era o esposo dela. E Deus não passa por cima. Muitas vezes Ele nos testa. Nós podemos fazer nossas escolhas, fazer do nosso jeito. Nós podemos fazer. Você pode fazer do jeito que você quiser. A vida é sua. Mas não reclame. Tudo que Deus nos manda fazer é para nos beneficiar. Todas as direções que Ele nos dá é para nos colocar num lugar de vitória e bem melhores. Você vê que esse homem não foi vitorioso por acaso. Você vai observando detalhes que ele poderia ter agido na emoção, no impulso, feito o que era conveniente, ele não fez. Ele podia ter esquecido esse assunto. Não, esquece Mical. Não. E eu digo para você com muita convicção, isso é o que eu acredito. Ele não mandou buscar Mical porque ele gostava dela, porque ele queria ela, ele já estava casado, já tinha um monte de filhos, já tinha mulheres, inclusive que eram, biblicamente, como Abigail, muito melhores do que ela. Isso aqui foi uma questão espiritual. São lições que ficam para nós. Foi uma questão espiritual. Essa atitude dele foi totalmente espiritual, foi com base naquilo que ele entendia que era preciso fazer. Então, um relacionamento onde alguém já está com outra pessoa, o Senhor volta a dizer, não importa que essa pessoa está ligada a outra nesse momento. Eu tenho isso com você, eu quero essa restauração. Abra o seu coração, porque eu vou abençoar e eu vou trazer, não sei se marido ou esposa, eu vou trazer de volta e você tem que estar com o coração aberto para receber. O Senhor vai trazer alguém que se foi, já esteve ou está com alguém, vai vir e você está sendo preparado ou preparada para estar com o coração aberto para receber. Foi muito importante para Davi essa atitude. E todas as atitudes que a palavra de Deus nos ensina, tudo, nada está escrito por acaso. Tudo que está aqui é para nos ensinar. Ó o silêncio da morte. Ó Senhor amado. Vai pensando, vai. Deixa o Espírito te levar. E disse, louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios. E conhecimento aos que sabem discernir. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presente. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Muito bem. Aqui foi Nabucodonosor, teve aquele sonho da estátua, que representava
todos os reinos que Deus mostrou para ele, Babilônia, Medo-Persas, o grego, o romano, todos os impérios, Deus mostrou para um homem. Isso para mim é muito forte. E aí ele chamou todos os magos e os astrólogos, encantadores e tal, e ninguém conseguiu discernir o sonho. E, aliás, ele não é discernir, ele queria que a pessoa contasse o que ele tinha sonhado. E aí eles disseram, olha, isso não é coisa de gente humana. Ninguém vai conseguir contar o que você sonhou. O rei. Aí ele decretou, fez um decreto de morte para todo mundo e chegou até Daniel, e Daniel pediu um prazo para ir a Deus. Daniel foi a Deus. Orou a Deus e Deus deu a ele. Deus deu o sonho, contou para ele o sonho que Nabucodonosor tinha tido e deu a interpretação. Então, ele, assim, recebeu algo tão grande, tão profundo de Deus, que é exatamente o que ele fala aqui. Deus revela o profundo e o escondido, as coisas profundas e ocultas. E essa situação que chegou na vida do Daniel, que foi um desafio muito grande, mas Deus, de forma sobrenatural, o ajudou, fez com que um homem, o homem mais poderoso da face da terra na época, caísse prostrado diante dele, prestasse homenagem a ele, honra a ele, colocou ele no mais alto cargo e ainda, a pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província, e Daniel, ele não quis mais que saísse de perto dele. Então, aqui fala de uma mudança tão grande. E começa dizendo o que Daniel falou aqui, ó, ele muda as épocas e as estações. Ele muda os tempos e as horas. Deus é um Deus que faz isso. Ele muda tempos e horas. O que levaria muito tempo, muitas horas, épocas e estações. Às vezes a gente faz um plano que em tal época, em tal estação, em tal ano, só em tal época que eu vou conseguir isso, aquilo, de repente Deus vem e faz o contrário. E Ele está falando disso. Ele vai mudar épocas e estações na vida de alguém. Ele vai mudar tempos e horas na vida de alguém. Ele vai destronar algum rei e vai estabelecer, vai levantar você e vai colocar no lugar. Alguém vai ser tirado e fala rei. Então, fala de coisa grande. Vai destronar reis. Ele destrona reis e os estabelece. Deus vai destronar alguém e vai estabelecer você, erguendo você. Vai te dar capacidade, uma sabedoria, um conhecimento para discernir coisas. Vai trazer, escuta isso, Ele vai revelar o que está, o oculto e o escondido. Ele vai trazer coisas profundas e ocultas. E é isso que vai fazer com que você seja extremamente honrado. Gente grande vai se prostrar diante de você, vai te render homenagens. Você vai ser colocado numa posição muito alta. Alguém muito importante não vai te tirar de perto. E por causa de você, outras pessoas, Sadraques, Mesaques e Abednego, serão muito beneficiados. Você vai ser esse canal, não só de bênção para o Nabucodonosor, mas para a nação, para Sadraque, Mesaque e Abednego. É uma obra muito grande, complexa, que só Deus poderia fazer, mas Deus vai fazer. Ela é tão grande, que claro que a nossa mente, nem a mente do Daniel, nunca imaginou que ele viveria isso aqui. Mas à medida que ele teve a disposição em Deus,
porque ele era um homem de Deus, estava aberto para Deus e foi recorrer a Deus, porque tinha um decreto de morte, e ele creu que Deus podia confiar a ele. Sabe quando alguém crê que Deus pode se manifestar? Ele creu. E Deus revelou o oculto, o profundo e o escondido. E porque Deus revelou o profundo e o escondido, coisas profundas e ocultas, ele foi honrado, ele foi altamente promovido, ele fez gente grande como Nabucodonosor honrá-lo e se prostrar diante dele. Pessoas foram beneficiadas. Deus vai destronar reis e vai estabelecer você no lugar. Alguém vai ser tirado e você vai ser colocado. Deus vai mudar épocas e estações. Deus vai mudar tempos e horas. O que para você levaria muito tempo, vai ser mais rápido do que você imagina. É uma obra muito, mas muito grande, que o Senhor vai fazer, te dando sabedoria e capacidade para essa empreitada que você jamais atingiu mentalmente. Daniel ficou surpreso. Apesar dele conhecer tanto a Deus, essa foi uma experiência que revolucionou a vida dele. Amém? Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar, os 10 graus que havia descido na escadaria de Acais. Essa palavra, eu já entreguei ela e tive testemunhos, assim, incríveis disso aqui. Incríveis. Eu não tenho muito tempo para contar, mas, assim, coisas incríveis. A gente sabe da história de Ezequias. Põe tua casa em ordem, porque vai morrer, não vai prevalecer, não vai viver. E ele foi a Deus, falou com Deus, e o Senhor respondeu a oração, deu mais 15 anos de vida para ele, e decidiu, falou que ia dar a vitória sobre o rei da Síria, e ainda um sinal. E a pergunta do profeta para ele foi: você quer que o relógio avance ou que o relógio retroceda? Ele falou: avançar não é tão difícil, eu quero que retroceda. As horas, agora são 1h23, 13h23, eu quero que volte lá para as 10h23. Eu quero que volte lá para as 7h23. Não tem como. Humanamente não tem como. Mas o Senhor deu esse sinal para Ezequias. Fez com que o relógio retrocedesse. O tempo foi como o tempo voltou para ele, para Deus mostrar que ia fazer na vida dele e etc. Então, é muito simples essa palavra. Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai fazer algo tão especial por você, que vai ser como se o tempo voltasse. Guarda essa palavra. Vai ser como se o tempo voltasse. Como se você voltasse no tempo. Vai ser uma experiência grandiosa, e Deus vai fazer para mostrar a glória dele na sua vida, para honrar você. Ele vai te abençoar de tal maneira que você vai ter a sensação que o tempo voltou. Porque às vezes a gente comete erros, a gente faz bobagens. Quem já não cometeu bobagens? E às vezes você olha e pensa assim: meu Deus, já perdi tanto tempo, quanta coisa já foi, eu estou muito mais velho, eu estou mais velha, são tantas perdas, Senhor, são tantas coisas, e de repente o Senhor entra na nossa vida, Ele começa a nos restituir. E Ele faz coisas na nossa vida, que a gente percebe que o relógio de Acais voltou na nossa vida. O tempo voltou para nós. Tempo não volta, a gente sabe disso.
mas para Ezequias voltou. Tempo volta, mas para Ezequias voltou. Tempo não volta e todo mundo sabe disso. Mas para Ezequias voltou. Deus vai fazer na sua vida que vai ser como se o relógio de Acais tivesse retrocedido, como se o tempo tivesse voltado para você. Ele vai fazer. Guarde essa palavra. O tempo vai voltar para você. Maravilhoso. Oh, saiu uma! Eu estou apaixonada por todas as palavras, eu quero todas elas. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Então o povo comia, bebia e eram muito felizes. Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos, os filisteus, o Egito, traziam tributos, e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Mas agora, o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Agora, isso aqui aconteceu com o quê? Com propósito. Se você ler um pouquinho antes, ele fala que Deus não pôde deixar Davi construir o templo por causa de muitas guerras que ele tinha, muito sangue nas mãos. E que o Senhor tinha concedido paz a ele em todas as fronteiras, ele não ia ter guerra, exatamente, porque ele não podia ter sangue nas mãos para construir o templo. Então o Senhor deu para ele um novo tempo, um tempo assim único em Israel, para que ele pudesse construir o templo, para que ele pudesse beneficiar aquilo que estava relacionado a Deus, para a construção do templo. Então essa palavra, ela traz para nós uma visão do que Deus pode fazer por uma pessoa quando Ele tem um propósito com ela, um propósito que vai beneficiar o reino dEle, o povo dEle. Não há limite para Ele fazer. Ele elimina as guerras, que foi o que Ele fez. Ele coloca paz em todas as fronteiras. Ele elimina inimigos e calamidades. Ou seja, ele vai tirando todos os obstáculos com o único propósito dele construir o templo. Se você continuar lendo, você vai encontrar isso lá. Dele construir o templo. E esse é o grande problema de muita gente, de não entender que a paz que o Senhor nos dá é com propósito. A derrota dos inimigos é com propósito. A paz das fronteiras é com propósito. Um povo feliz, abençoado é com propósito. Inimigos que antes tinham poder, agora submissos, pagando tributo. Tinha um propósito. Ele mesmo fala isso. E Deus é um Deus que, Ele é um Deus de promoções, é um Deus que quer nos erguer. O tempo todo Ele trabalha por isso. Mas esse tem sido um grande problema na vida de muita gente, a falta de entendimento do verdadeiro propósito, das promoções, das honras. A partir do momento que eu já não tenho mais, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho dinheiro para Deus, eu não tenho energia para Deus, eu não tenho mais nada para Deus, porque tudo que eu tenho eu estou canalizando para uma outra direção, agora para as coisas que eu quero, satisfazer a minha
a minha carne, eu deixo de liberar o que é de Deus, porque eu tenho que canalizar para as coisas, para os meus prazeres, perdeu o propósito. É por isso que muitas pessoas não prevalecem. Porque elas não entendem que prosperidade é com propósito, honra é com propósito, tudo que Deus faz é com propósito. Então, mais uma vez eu tenho a alegria de entregar mais uma palavra de vitória. Mas que Deus está firmando muito bem. Ou você entende isso, ou você até vai, mas você não fica. Tudo que Deus faz, se Ele me dá sabedoria com propósito, se Ele me dá visão é com propósito, se Ele revela o oculto e o escondido é com propósito, se Ele confia coisas nas minhas mãos é com propósito, tudo que Deus faz é com propósito, o propósito do reino, beneficiar o reino. Enquanto muita gente não entender isso, que Deus nos promove com propósito, nos coloca em lugares altos com propósito. Então, o Senhor fala aqui, que o povo era numeroso, então fala de crescimento. Comia e bebia e eram felizes, quer dizer, não tinha falta de nada e estavam realizadíssimos. Governava uma grande extensão, então, à frente de muita coisa. Inimigos que antes, países que antes tinham poder sobre Israel, agora submissos. Gente que outro dia estava acima de você, agora submissa a você. Gente que outro dia estava acima de você, agora é submisso, pagando tributo. Deus fala aqui na palavra dele, desse tempo para você. Esse tempo em que as coisas vão crescer, numeroso, um povo numeroso como a areia da praia, um crescimento muito grande, fartura, paz, felicidade, os que estavam acima de você, submissos a você, Deus concedendo paz em todas as fronteiras, você não tendo que enfrentar inimigos e calamidades, ou seja, é um tempo novo para você, e eu gosto disso, porque Deus nos leva, inclusive, para nos testar, para tempos de muita paz, onde você não vê guerra, não tem calamidade, parece que está tudo perfeito, a vida está perfeita. Eu não sei nem quantas vezes eu já vi isso acontecer. E a pessoa, nesse momento, como foi com Salomão, é um teste, é o teste da vida dela. Porque é um propósito. Há um propósito em tudo que Deus faz. Seu tempo de paz é com propósito, de grande abundância é com propósito, de altas promoções é com propósito. Como nós respondemos a esse período, a esse tempo, a essa estação que é tão perigosa para a carne. É muito perigosa, porque a carne, ela tende a se envolver com tudo isso. Mas se o Espírito permanece na posição, se o Espírito continua reinando e subjuga a carne, você rompe aquilo e Deus pode confiar mais e mais nas suas mãos. Então, Deus fala que com propósito vem esse tempo aqui na sua vida. E falando de tempo, Deus falou isso comigo. E eu vou concluir falando sobre a questão do tempo. Deus vai te colocar nesse tempo aqui, ó, com um propósito. Um povo numeroso, sem falta de nada, feliz, inimigos submissos, paz em todas as fronteiras, sem inimigos e calamidades. É um tempo totalmente novo, mas que vem com um propósito e como um grande teste, porque dele ou nós vamos para muito mais, ou nós vamos retroceder.
Então pegue, Deus te erguerá grandemente com um propósito imenso. E eu estou acostumada a ver Deus fazer isso, mas lamentavelmente também tenho que dizer a você que muitas pessoas não sustentaram o peso da promoção. Eu tenho que dizer a você que a maioria, infelizmente a maioria não passou no teste da alta promoção, porque a alta promoção chega na nossa vida como um grande teste. Deus vai fazer por você, e não se esqueça da palavra. Pegue aqui, obrigada a Deus. Aleluia. Pegue o seu propósito e deixe eu concluir com você. Algo chega na sua vida, na vida de alguém, como uma nuvenzinha. Lembra a nuvenzinha que o servo falou para Elias, que era do tamanho da mão de um homem? Pega essa nuvenzinha, não a despreze, porque ela vai crescer. Você vou repetir algo que várias vezes eu falo, porque eu encontro isso muito. A pessoa esperava que a coisa chegasse grande, ela chega em forma de nuvenzinha, mas vai, do tamanho da mão de um homem, mas vá ver no que ela se tornou. Ela cresceu e molhou toda aquela nação. Não despreze, sempre falo nesse altar, e Deus sempre traz essa palavra. Os dias dos pequenos começos. Não despreze o começo humilde, porque ele cresce. Mas o riacho de Querite para alguém vai secar. Mas não se preocupe, Deus já tem uma outra porta aberta para você. É aquele riacho lá, o riacho lá onde Elias bebia água e os corvos levavam alimento para ele. O riacho secou porque havia seca, mas Deus já tinha uma outra porta aberta para ele. Não vai te faltar, não esqueça disso. Guarde isso aqui. Deixa eu fechar com a questão do tempo que o Senhor me botou. Para alguém. Guarde aqui, para alguém. Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Chegou a hora de você parar de guardar isso e jogar fora. Há tempo de calar e há tempo de falar. Chegou a hora de você falar. E para quem é a palavra está entendendo. Há tempo de lutar e há tempo de viver em paz. Chegou o tempo de você viver em grande paz. Um tempo de paz, como eu acabei de pregar sobre os dias de Salomão. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Chegou o tempo de você construir. Não tenha medo. Vá construir coisas novas para você, porque Deus vai te honrar. Ontem Deus falou e eu coloquei, porque o Espírito Santo me colocou no coração. A alegria vai ser completa. Que o Senhor ia fazer para que a sua alegria fosse completa. Deus vai devolver a alegria de pessoas que perderam por tantas situações desastrosas e difíceis. Deus vai devolver sua alegria com acontecimentos, com respostas maravilhosas. Deus vai completar a alegria de alguém. Deus vai devolver de alguém, vai completar de alguém. Deus vai fazer com que a alegria de muitos que têm esperado nele seja completa. Chegou o tempo da alegria completa para muita gente. Uma alegria completa, uma obra completa para a glória do nome do Senhor Jesus. Toma posse da palavra e agradeça a Ele. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, obrigada por essas mensagens. Eu estou grata, impactada, segura, porque tudo que o Senhor nos dá é para nos alavancar, Senhor. O Senhor nos prepara antes, o Senhor sempre fala antes. Continue falando aos corações, continue tocando, Senhor. Vai dando vitória a cada pessoa que aqui está nesse 7º jejum maravilhoso. Eu consagro
consagro cada propósito e profetizo a materialização, a concretização desses propósitos. Eu abençoo cada vida representada por esses pedidos, pastas, documentos que estão aqui neste altar, todos os pedidos que estão nesse cesto, todas essas fotos, Senhor. Azeite eu consagro, chaves, documentos eu consagro e eu determino as definições. Eu abençoo cada uma representada pelas fotos, pelos pedidos. Cada pessoa que está nesse jejum, está nesse propósito. Cada pessoa que está nesta fé, eu tomo posse da restituição, da restauração da vida dela, da alegria completa, Senhor, na vida dela. Eu tomo posse da materialização. Ontem o Senhor derramou uma glória nesse lugar, e o Senhor disse que vai dar uma resposta, e o Senhor falou de alegria completa, e eu estou certa de restituições, reconstruções, eu estou certa de um renovo, eu estou certa de grandes promoções, eu estou segura de que a nossa alegria será completa, eu estou segura de que a nossa alegria, que a obra será completada. O que começou a boa obra vai terminar. Aquilo que o Senhor começou, o Senhor está terminando e vai fazer infinitamente mais. E nós vamos ver que tudo cooperou para o nosso bem. Chegou a hora, Senhor, da alegria ser completa. Chegou a hora na sua vida de Deus completar a sua alegria, completar a obra que Ele começou, completar a obra que Ele deu início na sua vida. Chegou a hora de muitas coisas que não estavam fluindo, fluir, materializar, serão materializadas. Chegou a hora de você viver uma diferença, um tempo diferente, um renovo na sua vida, uma estrutura que te leva além. Faz, Senhor, faz de novo, faz na vida do nosso povo, Senhor. É tempo, é o que o Senhor está dizendo, é tempo. É tempo de você avançar, é tempo de você agir a sua fé em coisas que antes você não queria, é tempo de você mexer em coisas que você não queria mexer, é tempo de você se levantar em situações que você não queria, é tempo de ir além, é tempo de enfrentamentos novos. É tempo de enfrentamentos novos. É tempo da alegria ser completa. Deus vai completar a nossa alegria. Tenha certeza. Ele é o Senhor do tempo. Dos tempos, Ele muda tempos e estações. Tempos e horas. Épocas e estações. Ele traz o oculto, o escondido, o profundo. Ele vai fazer. E Ele quer que você guarde a palavra. Nenhuma palavra é liberada por acaso. Toda palavra que é liberada, ela vem com um propósito, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. E chegou a hora de tempos serem mudados. De muitas coisas serem mudadas. Nós vamos terminar esse ano com proezas e vivendo coisas que a nossa mente não alcançou. Nós vamos terminar esse ano com experiências totalmente surpreendentes, com novidades, com mudanças na nossa vida que nós nunca imaginamos, com situações aceleradas da nossa vida, que de um momento para o outro você vai parar e vai dizer assim: gente, parece que em dias eu vivi coisas de anos. Você vai dizer isso, você vai mandar isso para mim, você vai usar essa frase para mim. Em dias eu vivi, eu estou com a sensação que eu vivi anos em alguns dias.
Vai ser mudanças radicais. Nossa, quando o Senhor me diz, vai ter mudanças radicais. Em poucos dias, como se tivesse levado anos, você precisaria de anos. Você vai ter a sensação, meu Deus, poucos dias eu vivi situações que levariam tantos anos, tanto tempo. Em poucos dias. Parece que faz tanto tempo, mas só faz poucos dias. Parece que faz tanto tempo, mas só faz poucos dias. Eu vou dizer de novo. Parece que faz tanto tempo. Parece que faz tanto tempo. Mas só tem alguns dias. São mudanças muito grandes em tão pouco tempo. É tempo. É tempo da sua alegria ser completa. É tempo de Deus colocar um ponto final em situações. É tempo de Deus acabar com algumas coisas. Deus vai acabar com algumas coisas, viu? Deus vai acabar com algumas coisas. Porque Ele precisa dar início a outras e Ele tem pressa. É tempo. Deus muda as épocas e as estações, os tempos e as horas. Traz o profundo e o escondido. É tempo. É tempo de um novo tempo. É tempo da alegria ser completa. Aleluia. Ele tem falado de ciclos que estão terminando. Uma era, a era Saul está terminando. É tempo de mudança de tempo. É tempo de Deus terminar com algumas coisas para novas começarem. É um novo tempo. Obrigada, meu Deus. Eu abençoo o teu povo. E que receba um grande poder, porque sei que vai dar uma resposta. Onde está o teu Deus? O meu Deus está nos céus. E Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. Muito obrigada. Eu entrego esse jejum, esse 7º jejum agora. Um jejum que eu tomo posse de tantas mudanças, que ele fique marcado como um ponto de inflexão na nossa vida. Um ponto de virada. Nos levando para um outro tempo, um marco na nossa vida. Eu saio desse altar com a certeza que testemunhos e testemunhos vão chegar dia após dia, definições e respostas, e restaurações, e boas notícias, e restituições, e viradas incríveis. Eu tomo posse de grandes respostas, muitos frutos de alegria completa. Que o teu povo saia daqui sorrindo, feliz, com a certeza que a boca está cheia de riso pela nossa fé, porque o Senhor completa a nossa alegria. O Senhor completa a nossa alegria. Eu tomo posse. Muito obrigada por esse jejum. Eu entrego ele nas suas mãos. É um pequeno sacrifício, mas grande foi o seu, em favor da restauração da vida do nosso povo, de um novo tempo para o nosso povo. Peço que o Senhor leve o nosso povo em paz, que o Senhor abençoe o almoço, a quinta, continue conosco na nossa oração, nos dê um resto de semana de glória e boas notícias, e nos ajude aí, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos quer cavalgando nos altos da terra, andando em lugares altos, vivendo coisas que nós ainda não vivemos. Eu declaro vitórias para o teu povo em todo lugar, e eu agradeço por todo o bem que tem nos feito.
peço a tua bênção, dou a minha bênção e te agradeço demais. Amém, amém, amém.